problema que nós estamos aqui para resolver. Nós estamos aqui para resolver situações. E eu não vejo problema. Eu vejo solução para todas as coisas na minha vida. Problema é uma coisa que eu não consigo resolver. Mas eu vejo solução. Vai aparecer as dificuldades na minha vida, mas elas todas têm solução. Ou não tem? Tem ou não? Todas têm. Tem, todas têm. Não existe problemas neste mundo que não seja resolvido. Não existe, ainda não tem. Todos os problemas, existe uma solução para o problema. Ah, essa enfermidade. Tem uma solução. Às vezes vai te levar ao extremo dela, mas tem uma solução, vai resolver. A gente não vai ficar aqui com a doença para sempre. Ou eu vou me curar da doença, vou passar pelo médico, pelos procedimentos, ou ela vai me levar à morte. Resolver o problema. A doença tem uma solução. Na medicina e em Deus. Porque quem está em Deus não morre. Tem vida eterna. Então também a morte já tem uma solução. Tem uma solução em Deus. A morte não tem mais poder sobre mim. Não tem poder naqueles que estão em Jesus. A morte tem solução. Então, em Deus tudo tem solução. Até a morte. A morte já não é mais problema. A morte tem solução. Qual que é o problema mais difícil que a gente tem? A morte. Ela tem solução. Está aqui a solução. Ela já tem aquela que vence e dá a glória ao Filho de Deus. E muita gente vai experimentar, então por isso é importante a gente conhecer que tudo em Deus tem solução. Então, primeiro a fé. Eu preciso saber qual tipo de fé que existe na minha vida. E às vezes, diante dessas situações, a gente vai deixando a nossa vida viver algumas dimensões de fé que a gente precisa saber que tipo de fé é a minha fé. Qual é a minha fé? Há pessoas que têm fé comodista, se acomodou. Ai, Deus, olha, eu nasci assim, a vida vai ser sempre assim, não vai mudar nada. Eu vejo que eu nasci para sofrer, que Deus me trouxe aqui para sofrer, estou aqui pagando, estou aqui, não sei porque eu vim fazer nesse mundo. Acomodou. Essa não é a fé do homem de Deus e da mulher de Deus. A fé comodista. Fé comodista é o pessoal que veio aqui, que não é cristão, que vive às vezes da reencarnação. É outra dimensão, que nós precisamos saber onde está esta contaminação da nossa vida. Está no nosso espiritual ou está no nosso humano? Essa formação talvez seja uma formação errada espiritual, que eu vim aqui para sofrer. Essa não é da Igreja Católica. Essa é de outra filosofia religiosa, não do cristão. Que eu estou aqui para pagar alguma coisa, que aqui é o próprio inferno, aqui a gente vive, aqui a gente paga tudo. Isso não é da igreja não, viu gente? Isso não é da igreja. Jesus morreu para pagar todos os nossos pecados, toda a maldição. Todo mal não tem poder em Deus. Nenhum mal. Nós não estamos aqui pagando nada. Nós sofremos as tribulações do mundo, ó. Os pecados do mundo, o mal do mundo, pode nos afligir a nossa alma. Mas não é de Deus. Essa filosofia aí. Dessa fé comodista. Não. Essa fé não é da igreja. E eu preciso ter claro no meu coração. Também, às vezes, tem a fé, que às vezes, a fé relativa, né? Que tu deixo de rezar, deixo de um momento importante na minha vida em Deus, para fazer qualquer coisa. Tem gente que troca a missa por um aniversário, troca a missa por carnaval, troca a missa por uma balada, troca a missa por um churrasco, troca a missa por um futebol, troca a missa por qualquer coisa. Isso é uma fé relativa. Ah, hoje eu não vou à missa não, porque não precisa. Amanhã tem missa. Não, não é assim que funciona com o homem de Deus, com a mulher de Deus. É uma fé que tem retidão. Não posso trocar minha fé por qualquer coisa.
ser relativo. Ah, eu posso andar, beber, fumar, posso me embriagar. Não, essa não é a fé do cristão, não. Ah, eu posso ir lá na balada do funk? Não, não é para cristão aquilo lá, não. Eu posso ir em qualquer lugar? Não, a fé do cristão não pode ir em qualquer lugar. Eu sei aonde eu posso ir, aonde eu posso colocar minha vida, aonde eu posso colocar meu pé. Por quê? Porque eu vou me contaminar com o mal daquele lugar. Ele vai me levar a uma experiência, às vezes, triste. Né? E eu já vi muita gente que atende, que é padre, atendemos muito as pessoas. E, às vezes, por causa de uma noite, a pessoa morre. Eu me lembro que tinha um rapaz que tocava, que foi tocar no grupo de oração. Eu tocava no grupo de oração, eu animava o grupo de oração, eu tocava um violãozinho lá, porque meu grupo não tinha quem tocava bem, e eu aprendi a tocar assim mais ou menos, sabia as notas básicas, e tocava no grupo de oração. E aí um dia um rapaz olhou para mim assim e falou assim, nossa, você toca muito mal. E além de tudo, seu violão está desafinado e você não canta bem. Eu falei, tá louco, acabou comigo assim já não. Falei, você toca? Ele falou, toco. Eu falei, então vem tocar aqui. Ele foi lá no grupo e ele tocava bem, cantava bem. E ele falava assim, mas eu não animo bem, eu não sei animar. Eu falei, porque você ainda não foi batizado no Espírito Santo. Daqui a pouco você vai ser batizado e você vai tocar e cantar. Só que um dia, ele já estava no grupo de oração, fazia 9 meses. Estava tocando bem, estava animando, alegre, feliz. Largou tudo, ele tocava nessas bandas do mundo, tocava em pagodinho, ele tinha um conjunto de pagode, largou o conjunto de pagode. E aí, um dia lá, eu falei para ele, nós vamos ter um encontro final de semana. Ele falou assim, rapaz, o pessoal lá do meu pagode me chamou para ir para o Rio de Janeiro, tocar lá no Rio de Janeiro, pagodinho, e eu assumi com eles, para ir lá para o Rio de Janeiro, tocar pagode. Eu falei, rapaz, larga a mão, vamos lá, nós vamos ter um encontro, você vai tocar. E ele resolveu ir na sexta-feira para o Rio de Janeiro. E aí a serra que vem de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, uma serra bem de curva e muito perigosa. Ele estava numa Kombi, a Kombi, o rapaz cochilou, a Kombi desceu para o barranco, morreu todos da Kombi. Todos, inclusive ele. Aí eu falei, meu Deus, né? Estava aqui tocando, cantando, livre. Mas uma vez que ele decidiu ir, aconteceu uma fatalidade. Não é que Deus condenou, não é nada disso. Mas para a gente ver como que às vezes Deus quer nos salvar, Deus nos chama para nos tirar daquele lugar, mas a gente não quer escutar. A gente quer continuar. Eu falava para ele, não vai não, rapaz, fica aqui, você vai tocar, vai cantar. Mas aquela vida velha ainda tinha raiz dentro de nós, está vendo? Aí aquelas pessoas que te conhecem, não vai querer que você continue na igreja, vai passar a te convidar para voltar para o baile, para o funk, para aquelas baladas, para beber. O demônio não desiste, ele vai usar pessoas que te conhecem. Você acha que ele vai usar uma pessoa que não te conhece? Não. Vai usar a pessoa que te conhece. Vai arrumar uma pessoa que pode te seduzir. Eu me lembro de uma menina que ia no grupo de oração também. E ela queria namorar e ia no grupo de oração e queria arrumar um namorado. Eu falava para ela, calma, deixa Deus curar seu coração primeiro, depois você namora, não é assim? Falar para ela, calma, daqui a pouco você vai parecer uma pessoa, mas calma, não fica apavorada, porque você vem para o grupo de oração, já quer namorar, quer arrumar um namorado e casar. Olha, nem sempre vai chegar a primeira pessoa que vai ser, porque a pessoa às vezes vem para o grupo de oração para ser curado também. E aí chegou um rapaz lá, e ela olhou para ele assim e falou, nossa, foi Deus que mandou. Eu falei, olha, ele não foi Deus que mandou, não. Deus não manda ninguém para ninguém, não. Não fica com essa conversa fiada para o meu lado, não. Ele chegou no grupo de oração agora, ele está vindo, ele mexia com droga, ele bebia, ele fumava, ele veio para o grupo de oração para se libertar, para viver uma vida nova. Ele não é uma pessoa ainda que está pronta para namorar.
E ela, não, mas eu rezei e Deus mandou. Eu falei, olha, Deus não manda conversa atravessar, não. O demônio atravessa muita coisa na nossa vida. E ela se apaixonou por aquela pessoa. E ele estava assim, um mês só de grupo de oração. Quando vê, saiu do grupo de oração. Ele começou a não ir mais no grupo de oração, começou a namorar com ela. Voltou a beber, voltou a fumar, voltou a mexer com droga. Ela começou a fumar, a beber. Olha, está vendo como é que é? A pessoa não deixou, não agiu, uma fé relativa. Não estava na fé em Deus. Aquela menina tinha problemas e ela começou a beber, fumar. E aí o que acontece? Cigarro. Aí ela começou a tomar anticoncepcional. Cigarro, bebida e anticoncepcional é uma bomba atômica para qualquer mulher. Trombose na certa. Trombose, ó. Quer ter trombose? É isso aí, ó. Aí ela começou a fumar, beber e usar anticoncepcional. Começou a se prostituir. Era uma mulher de Deus. Está vendo? O demônio é assim. Quando vê, ela começou a ter um problema na perna, começou a inchar as veias. Ela foi no médico, aí ela foi fazer a cutícula, né? Na cutícula? Sim. E aí a menina cortou o cantinho da unha. A unha infeccionou. Ela não foi no médico, porque estava bebendo, estava fumando, estava usando anticoncepcional. Não foi no médico, aquilo foi ficando escuro, ficando preto. Quando veio, estava já com a perna quase tomada de gangrena. Teve que amputar a perna aqui no joelho. Está vendo como é que o mal é? Por quê? Porque é uma fé relativa, achando que pode fazer tudo que o mundo pede. Né? Então, nós temos que ver assim, é importante que eu tenha no coração que a minha fé não pode ser uma fé relativa e que se deixa levar por qualquer coisa. Mesmo tempo que está na igreja, pode ir lá no terreiro de macumba, pode ir no benzedor, pode ir aqui, pode ler cartomante, pode ir ver as coisas do mundo. Não, não é essa fé. Também tem gente que tem fé comercial. Eu vou na igreja para que Deus me ajude, para que eu tenha dinheiro, para que eu tenha poder. Tem muitas igrejas oferecendo riqueza, poder, glória, para a pessoa ficar rico, ter casa, ter carro, ter mansão. É uma fé comercial. A pessoa larga Deus. Jesus diz, quem quiser seguir, tome a sua cruz. Jesus não ofereceu. Mateus 19, 21. Quem quiser seguir, tome a sua cruz. Jesus não está oferecendo coisa fácil. E Jesus também, em Mateus 6, 24, vai dizer, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Não é um comércio. Igreja não é comércio. Às vezes a pessoa vive achando que se ela vir aqui, ela vai ficar rica, vai ter poder, vai ter glória, vai ter não sei o quê, vai ter um carro bonito, e aí tem que vestir aquelas roupas. Né? Quantos a gente vê de igrejas evangélicas, protestantes, que as pessoas, para mostrar poder, vestem aquela roupa mais cara, compram um carro mais caro, e não sei o quê, e mostra que Deus está derramando bênção. Né? Eu tinha uns vizinhos lá que eram de igrejas protestantes. Era assim. Eles queriam mostrar um poder para falar para os outros, está vendo? Deus me deu esse carro, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me deu essa casa, Deus me deu esse emprego, porque eu não tinha, eu passava fome, e aí vende só poder, só comércio. Né? Um Deus comerciante, que comercia com as pessoas. Que se a pessoa faz aquilo, ele dá dinheiro. Se ela não fizer, Deus não vai dar. Não é comércio. Não é essa igreja de Jesus Cristo. Mas as pessoas também acabam se deixando levar por essa situação. Né? E aí, nós temos que saber que essa fé não é a fé da nossa igreja. Que nós temos que ter. Tá bom? Importante que a nossa fé seja viva. A minha fé tem que ter gosto de rezar, ler a palavra de Deus, de estar aqui, de estar lá na igreja, de rezar meu texto, de parar para meditar, de cantar boas músicas, de ser educado, carinhoso, responsável, porque Deus já colocou as virtudes em nós. Deus nos fez. Deus participa da nossa vida.
Como é que nós somos gestados? Como é que você é gestado em Deus? Como que é a sua gestação? Como Jesus foi gestado no ventre de Maria? Nossa Senhora estava lá, Deus participou, o Espírito Santo veio sobre ela, não é? O Espírito Santo pairou sobre ela. O anjo disse, o Espírito de Deus cobrirá com a tua sombra. Nossa Senhora, Jesus recebeu dela a parte genética. Então, eu e você, quando nossa mãe ficou grávida, o Espírito de Deus também adentrou sobre a nossa mãe. Deus colocou a alma e o Espírito dele em nós. Isaías 42, de 1 a 4. Nós somos também do mesmo jeito que Nossa Senhora foi fecundada, também a nossa mãe recebeu o mesmo Espírito Santo, que a fecundou, Deus colocou aqui dentro da nossa mãe. Por isso nós recebemos a alma e o Espírito de Deus. A parte genética, nós temos 23 cromossomos da nossa mãe, 23 cromossomos do nosso pai. Nós somos 100% a nossa mãe, 100% o nosso pai. Nós trazemos os genes deles dentro de nós. Agora nós sabemos, porque agora nós temos mapeamento genético. Nós sabemos agora como nós somos. E a alma e o Espírito de Deus em nós. Então nós somos, está lá em 1 Tessalonicenses 5,23, marca aí. Que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito, seja conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus está dentro de nós, que vai dar as virtudes do céu. Por isso, nós somos a imagem de Deus. Por quê? Porque nós trazemos o Espírito de Deus em nós. Então você não é uma imagem qualquer. Você traz a imagem de Deus. Nós homens, quando Deus faz o homem, quem estava do lado de Deus? Jesus estava do lado de Deus para fazer o homem. Então, olhando para Jesus, que Deus vai fazer o homem. Quando Deus vai fazer a mulher, ele pensa nesta aqui, ó. Vou pôr para cá, porque é mais fácil vocês verem, né? Toda mulher tem a face da filha amada de Deus. Da mulher bem-aventurada, da cheia de graça. Deus pensa na mulher, ó. A sua imagem de mulher é esta aqui. Diante de Deus, como que Deus olha para a mulher? Como que Deus te olha? Como que Deus te enxerga? Desse jeito. Esta aqui, ó. Esta é a imagem da mulher diante de Deus. Não é da Eva, não. A Eva é pecadora. Deus, quando olha para a mulher, ele vai escolher esta aqui para que ela represente todas as suas filhas amadas. Toda mulher em Deus tem esta imagem. Deus olha do céu e te vê desse jeito aqui. Deus olha para o homem e vê ele como um filho amado. Ó, esta é a imagem do homem. Eu sou um filho amado de Deus. Em mim, por isso nós vamos, diante da graça de Deus, nós somos gestados nesta dimensão. Do nosso pai, nós somos 100% nosso pai, 100% a nossa mãe, 100% de Deus, que colocou a alma e o Espírito em nós. Então, Deus participa desde o momento da nossa gravidez. Deus está ali. Deus já vem e coloca as virtudes do céu dentro de nós. Qual que são as 7 virtudes? 3 que você já sabe de cor. Todo mundo sabe as 3 de cor. Fé, esperança e... Essas 3 virtudes estão em toda a humanidade pronta. Qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas têm fé. Qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas têm esperança. Qualquer lugar do mundo que você for, tem caridade. As pessoas ajudam o outro. Até o índio que está lá na selva ajuda o outro.
Então, essas 3 é a marca de Deus dentro de nós. As outras 4 são as virtudes qual que é? Virtudes teologais e virtudes humanas. As virtudes humanas, qual que são, gente? Fortaleza, justiça, piedade e temperança. São as 4 que eu preciso trabalhar na minha vida para ser uma pessoa bem-aventurada, cheia de graça. Um homem, imagina você, com fé, esperança e caridade, um homem justo, um homem piedoso, um homem forte, um homem que é prudente. Qual é o problema que você vai ter? Hein, gente? Tem problema, não? Não, não tem não. Tem solução. Nós temos solução Temos solução aonde, gente? Nós vamos ter problema se nós usarmos essas virtudes, não? Não. Então, nós estamos vendo que, por não usar as nossas virtudes, nós vamos arrumar alguns problemas que, às vezes, vai ficar sem resolver. Por quê? Porque nós estamos deixando o pecado, o mal, tomar conta do nosso coração no lugar das virtudes. E ainda tem os 7 dons do Espírito Santo. Qual é os 7 dons? Sabedoria, inteligência, inteligência, ciência, fortaleza, piedade, entendimento e temor de Deus, gente. Qual é o dom mais importante, gente? Qual? Cristãos, qual é o dom mais importante? Temor de Deus, gente. Se eu não tiver o temor de Deus, eu não tenho nenhum dom na minha vida. Não vai agir. Porque se eu não tenho o temor de Deus, eu vou ter sabedoria, vou ter inteligência. Não, vou ter ciência, vou estudar, vou me formar, vou me capacitar. Não, vou ficar uma pessoa preguiçosa. Se eu não deixo essas coisas tomar conta do meu coração, se os pecados tomam conta, eu vou Qual é os 7 pecados capitais? Se eu não deixo os dons do Espírito Santo agir em mim, se eu não deixo as virtudes agir em mim, qual é os dons, qual é os pecados? Quais são os pecados capitais que tem? Qual que é o primeiro pecado capital que entra na nossa vida, gente? Qual é o nosso primeiro pecado capital? Vamos lá, gente. Gula. Gente, primeiro pecado capital que entrou na vida de Adão e Eva foi a gula. O demônio pegou aquela fruta lá do jardim do Éden, mostrou para eles e disse: se você comer desta fruta, você será como Deus. Qual que foi o primeiro pecado, gente? A gula é todo o desequilíbrio da minha boca. Não é só comida. Todo o desequilíbrio da minha boca é gula. Seja para a comida, seja para a bebida, seja para o vício, seja para falar mal dos outros, seja para xingar. Por que que Nossa Senhora ficava calada, guardava tudo no coração? Para não entrar o pecado da gula. Aqui está o problema. A boca fala o que está cheio, o coração. Quantas palavras você já fez, quantos sofrimentos já causou, quantas desgraças já causou a nossa boca? Inúmeras. Então, o problema está na boca primeiro. Ó. Se eu não tenho controle da minha boca, eu não tenho controle do meu corpo. Como é que eu vou controlar meu corpo? Se eu não controlo a minha boca, eu vou comer qualquer coisa, vou beber qualquer coisa, não vou conseguir fazer jejum, não faço penitência, não faço abstinência, falo mal, reclamo, xingo, ofendo com a minha boca, com a mesma boca que às vezes a gente louva a Deus,
que a gente reza, que a gente bendiz, a gente fala mal. Falar mal é amaldiçoar. É desejar o mal para o outro. É desejar que aquelas coisas não dê certo na vida do outro. Entenderam? Então, a nossa boca é o maior problema. Está lá na carta de Tiago. Debaixo da nossa... Tiago 3 vai dizer que debaixo da nossa língua tem um veneno. Veneno áspide. Veneno que mata, destrói. Então, os problemas acontecem por causa de quê? Por causa da nossa boca. Se a gente ficasse em silêncio, quantas coisas você tinha evitado? Hoje, muitas vezes, eu entro mudo e saio calado de muito lugar. Para quê? Para não contaminar ninguém com os meus venenos. A mãe e o pai têm o poder de abençoar a sua casa. Deus deu o poder para eles. Deus não deu poder para ninguém amaldiçoar. Quem gosta de mal é o demônio. Quem gosta de fazer mal é só o demônio. Deus não faz mal. Pega a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Deus é inacessível ao mal. Deus não faz mal a ninguém. O mal está em nós por causa da concupiscência, do pecado que alicia e faz mal para a gente. Não Deus. Nem macumbeiro, nem feiticeiro tem poder de fazer mal a mim. Ele pode desejar, pode mandar um feitiço, macumba. Em mim não vai pegar, porque eu não acredito em macumba. Acredito em Deus. Porque ninguém tem poder de fazer mal a mim. Eu tenho poder de não acreditar na bênção de Deus. Eu posso não acreditar nas graças de Deus. Eu posso deixar o mal tomar conta da minha vida. Mas ninguém tem poder. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém tem. Então nós precisamos saber que o mal, primeiro é isso, depois vem, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, a hora que eles comeram do fruto daquela árvore, eles sentiram o quê? Que estavam nus. Entrou o quê? A malícia, entrou a luxúria. Então, segundo pecado, a luxúria. Aí começa a acusação. Aí Adão se apega às suas coisas. Veio o terceiro pecado, a avareza. Terceiro pecado capital, a avareza. Aí começou a briga entre Adão e Eva, e a serpente, um acusa o outro, briga para lá, briga para cá. Qual que veio o outro? A ira. Quarto pecado capital. Aí vai falar, foi por inveja do demônio que o pecado entra. Demônio foi o quê? Instigar, inveja. Criou inveja no coração de Adão e Eva. A inveja. Este é o pecado mais difícil, é a inveja. É um pecado capital, não é uma coisa que vem, pega na nossa vida e cola não, viu gente? Aí tem gente que fala, nossa senhora, Pai do céu, uma pessoa está com inveja de mim, a minha vida está andando para trás. Gente, inveja é pecado capital, não é coisa diabólica, não. Aonde que vocês aprenderam que inveja é uma coisa diabólica? É pecado. Não tem nada diabólico. É o veneno do diabo, mas não é diabólico. Vai me destruir minha casa, vai destruir minha vida, vai acabar com o meu emprego, vai acabar com o meu casamento. Onde que já viu isso? Aonde que está escrito que inveja faz isso? Isso é coisa de macumbeiro, de feitiço, de magia. Não é coisa de igreja, não. Não é coisa de cristão, não. Que inveja tem. A pessoa está com mal, está com o olho gordo. Mas o que o olho vai fazer comigo? Que poder tem um olho na minha vida? A pessoa deixa de acreditar em Deus para acreditar em olho dos outros, em inveja dos outros. Gente, isso não é coisa de cristão, não. Às vezes a gente acredita nessas coisas, entendeu? Dá poder para o diabo. E não para Deus, acreditando nessas coisas, né? Então, nós vamos vendo isso, a inveja, que esse pecado, a inveja é o pior dos pecados, porque o invejoso quer te diminuir, quer falar mal de você, aonde vai xingar, vai brigar, vai ofender,
vai querer destruir o outro, vai querer matar. É na inveja que entra a morte. Assassinatos, na inveja entre os vícios. Aqui, ó, entre os vícios também. Porque a pessoa quer, por inveja, quer mostrar que é poderoso, bebe para ficar forte, para brigar. Tem gente que só briga quando bebe. Fica violento, né? Tem uma midrash judaica que diz assim: quando Noé desceu da sua barca, ele queria tomar vinho. O demônio disse para ele assim: se você matar 3 animais, amanhã a videira vai dar uva e nós vamos fazer vinho esta semana. É uma midrash, uma história judaica. E aí, ele falou: qual os animais? Ele falou: 3. 3 animais. O leão, o macaco e o porco. Você vai matar um de cada um. E aí, Noé foi lá, matou o porco, o macaco e um leão para fazer a videira da uva para ele beber vinho. E qual é o segredo? Vai dizer que quando, às vezes, a pessoa bebe, ela vira um leão. Quer brigar com todo mundo, agredir todo mundo. Às vezes tem pessoa que bebe, sai para ir pulando, pulando igual um macaco. Pula para lá, pula para cá. Mostra uma falsa alegria. E a terceira, depois de certo tempo de bebida, ele dorme no seu próprio vomito, igual um porco. Então, para a gente ver que o mal é isso, vencer o mal é saber aonde está o veneno dele na nossa vida. Qual é o pecado capital que eu estou alimentando? A luxúria? É a gula? É a ira? É a avareza, apego às coisas que eu tenho? Que ninguém pode pôr a mão, que dá briga. Tem casa que a gente não pode... Tem filho que não pode... A mãe não pode entrar no quarto do filho ou da filha. Não pode pôr a mão nas coisas dela. Ofende por causa disso. Né? Tem lugar que ninguém... Não pode sentar num lugar, não pode sentar na cama, não pode pôr a mão na roupa, não pode usar um perfume. Tem briga. Me lembro, eu já vi minhas irmãs brigar por causa de batom. Já vi minhas irmãs brigando por causa de calcinha. Já vi brigar por causa de sapato. Já vi brigar por causa de tênis, por causa de camisa. Briga por causa de tanta coisa, porque sentou na cama. Briga porque o outro falou alguma coisa. Qualquer coisa tem briga. Porque é isso, a ira está aí para isso. Né? A gente tem que identificar, porque às vezes a gente está sofrendo e não sabe aonde está o pecado, aonde está o mal na nossa vida. E a gente chega aqui e acha que é só rezar, fazer uma pequena oração. Não, eu preciso identificar aonde está esse mal na minha vida, aonde entrou essas pequenas coisas, né? Da onde vêm esses pecados, aonde que está entrando na minha vida. É importante que eu saiba a minha fé, saber que eu sou gestado em Deus, que as virtudes de Deus estão em mim, e eu estou deixando de usar as virtudes, os dons do Espírito Santo, estou deixando de usar estas graças, né, do Espírito Santo que está aqui, dom de sabedoria, de inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Deixe de usar os dons, deixe de usar as virtudes que nós vimos ontem, a bem-aventurança que Deus falou conosco, que nós já somos, já está em nós. A misericórdia, a piedade, um homem cheio de graça de Deus, nós já está todas essas virtudes manifestadas. Por isso nós temos que ter esta graça. E além do mais, quando nós somos crismados, quando nós vemos a igreja, no nosso batismo nós recebemos ainda as virtudes do Espírito Santo. É manifestado em nossa vida. Até o padre falou hoje de manhã que as 3 primeiras virtudes do Espírito Santo em nós é o quê? Alegria, paz e amor. As 3 alegrias, as 3 primeiras coisas. O homem batizado em Deus, uma mulher batizada em Deus, o homem cristão, uma mulher cristã, aonde eles passam, leva alegria, leva paz e o amor. Por isso que Jesus chegava para os discípulos e dizia: a paz esteja convosco. Então, se eu quero saber se eu estou vivendo em Deus, eu estou esparramando estas coisas. E aí depois vem bondade, caridade, alegria, paz, amor, respeito, dignidade, mansidão, humildade. São as virtudes, está aqui, que ela está lá no Gálatas 5:20, quando vai falar destas
frutos do Espírito Santo, que são 12 frutos. Olha lá, alegria, caridade, paz, paciência, misericórdia, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. São virtudes que estão em nós. E que se a gente usa, a gente vai ter problema? Qual é o problema? Porque nós não estamos usando as virtudes de Deus. Nós estamos usando as coisas do mundo. Aí nós vamos ter muitos problemas sem solução. Porque enquanto eu não colocar minha vida em Deus, não vai ter solução para a minha vida, não. Enquanto eu estiver vivendo no mundo, estas misérias do mundo, não vai ter solução. Vai ter briga na minha casa, vai ter ofensa, vai ter todo tipo de mal. Porque eu não estou usando as virtudes do céu. Aquilo que Deus coloca para mim, que Deus me dá, e que não está lá, eu não preciso comprar, está dentro de mim, está dentro de você. Deus já colocou aqui, ó, para que eu não gaste dinheiro com essas coisas. Que eu não precisava no supermercado comprar, ou numa faculdade, mas que já está pronta dentro do meu coração, dentro do meu pensamento, dentro de nós. Mas é que eu preciso saber dessas virtudes. Outra coisa que vai me ajudar a preservar de todo mal. Gente, é a coisa mais difícil a gente falar, mas é assim que eu fico, assim, é triste, mas a maioria dos católicos não sabe os 10 mandamentos. Eu não vou perguntar, não vou mandar você levantar a mão, não. Mas tenho certeza que a maioria não sabe os 10 mandamentos de cor. Por que nós pecamos, gente? Porque a gente não sabe os mandamentos de Deus. Ah, eu não quero que o mal entre na minha vida, mas o que você sabe de Deus? O que você guarda de Deus no seu coração? Sabe os 10 mandamentos, não? Se não sabe, já está na hora de saber. Se não sabe de cor, está na hora de saber, porque é triste, viu? As pessoas vão lá confessar, a gente pergunta, a pessoa não sabe os 10 mandamentos de cor. Olha, 95% das pessoas que eu atendo não sabem o mandamento de cor. Não sabe. Talvez sabe o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas qual que é o 8º? Se perguntar assim, ó, se você chegar no céu e Deus disser para você, meu filho, você vai entrar no céu hoje se você falar qual que é o 8º mandamento. Você sabe, não? Não, eu quero... Será que você entra, não? Você entra no céu se Deus perguntar qual que é o 8º? Gente, imagina Deus perguntando para você, qual que é o 7º? Hein, gente? Não roubar. Olha, o 8º, não levantar falso. Gente, a maioria das pessoas fala mal de todo mundo, calunia, difama. O que é isso? O que é isso? Estou levantando falso testemunho. Abri a boca para falar mal dos outros, levantei falso testemunho. E as pessoas vão lá, não falam, não sabem o nome do mandamento de Deus, não sabe de 1 a 10. Às vezes eu falo, aí a pessoa chega lá e escreve assim, padre, eu peco no 1º, no 3º, no 7º e no 8º. Eu falo, qual que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não conheço número. Eu falei, eu não sei o que é número, não, ué. Aí a pessoa vai falar o nome do pecado, não sabe o que é. É só escrever o número lá, porque tem na Canção Nova, tem lá os 10 mandamentos assim. E aí a pessoa escreve, em vez de escrever qual que é o pecado, ela escreve 1, 3, 5 e 7. E chega lá, padre, eu pequei 1, 3, 5 e 7. Eu posso dar absolvição ou não? Hein, gente? Aí uma pessoa dessa vai bater na porta do céu, chega lá e fala para Deus, 1, 3, 5 e 7. Deus fala, vai para onde?
Hein, gente? Eu nem vou falar para onde, porque eu não sei onde Deus vai mandar. Que eu não sou Deus, né? Mas se fosse eu falei, olha, vou te dar uma penitência bem difícil de você fazer. Volta aqui a hora que você dá tudo no coração. Então, nós não sabemos mandamento, que nós queremos ser preservados do mal, gente. Então, a regra é você assim, sabe o que eu fiz? Para ir mudando a minha vida, eu ia lá, eu confessei. E aí um dia eu estava na igreja, eu era padre, e coloquei lá na igreja sugestão para o padre ser melhor. Primeiro ano que eu estava lá, que eu era padre. E aí eu recebi 190 sugestões. Pouquinho, eu era muito bom, um homem santo. Eu peguei as 20 piores e trabalhei o ano inteiro aquelas 20 piores coisas. Pus lá na porta do meu guarda-roupa. Porque eu preciso vencer o mal. No segundo ano eu coloquei, vieram 80 sugestões. Eu coloquei as 20 piores de novo. No outro ano, tinha mais ou menos 15 sugestões. Em 3 anos, eu venci 160 sugestões. Pecado. Mas é você que precisa. Se teu pai falar que você está chato, escreva, eu sou chato, vou mudar. Se alguém falar para você, você está muito egoísta, escreva lá, eu sou egoísta, eu vou mudar. Se alguém falar que você é uma pessoa que machuca, que fere, que fala mal, que reclama, você é muito egoísta, escreva lá, egoísta. Você é muito difícil de viver, eu sou muito difícil de viver. Não interessa. Eu preciso mudar, eu não posso continuar com a minha alma envenenada. Eu preciso saber, não é obrigar. Porque você é mais chato, porque você é mais aquilo. Não. Quando as pessoas falam do meu defeito, eu agradeço a ela. Muito obrigado por você ter dito isso. Eu vou melhorar, eu vou mudar. Porque eu quero ser de Deus, eu quero ser livre do mal, do veneno deste mundo. Eu não posso continuar e você também não pode. E se você continuar, você vai continuar vindo aqui, rezando, e não vai mudar de vida, porque você não quer mudar de vida. Se não arrancar estas arestas da sua vida, você não vai mudar. Se eu não arrancasse da minha, eu não ia mudar, eu ia continuar lá na minha cidade, sendo aquela pessoa. Eu não ia ser padre, não ia ser nada, eu ia continuar lá no boteco, bebendo, fazendo a mesma coisa. Tem pessoas que eu vou lá na minha cidade, estão lá naquele mesmo boteco, bebendo já, perto da morte. Porque não mudaram, continuaram vivendo uma vida miserável. E se você quiser continuar vivendo uma vida miserável, Deus vai respeitar, mas Ele já colocou tudo que você precisa. Você tem a imagem de Deus, você é a imagem do Filho amado, você é a imagem da filha amada de Deus. Você não é a Eva, você não é a mulher impura, você é a virtuosa de Deus. Está aí todas as virtudes. Você não é um filho qualquer, você é um filho amado de Deus, você tem que colocar na sua identidade, eu sou um filho amado de Deus. Eu tenho que saber disso, eu preciso colocar dentro do meu coração. Você não é uma mãe qualquer, você é uma mãe como a Virgem Maria, que Jesus vai dizer lá em Marcos, quando aquelas pessoas, Marcos 3, as pessoas perguntaram, quem é sua mãe? Jesus disse assim, quem é sua mãe? Quem são os seus irmãos? Jesus vai dizer, a minha mãe é todas aquelas que fazem a vontade de Deus. Imagina, você vai chegar no céu, Deus vai te receber, Jesus vai te receber como mãe dele. Não é qualquer coisa, não. Jesus vai te tratar como mãe. Ele te recebe como mãe. Quem os meus irmãos? Todo que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, se Jesus está dizendo que vai te receber como mãe, vai me receber como irmão, vai receber você como irmã, é sinal que você tem todas as virtudes do céu. Mas é preciso que eu queira viver, que você queira viver.
Porque se nós continuarmos vivendo a vida de pecado, vocês vão passar aqui a viver anos e anos. Vai vir aqui, vai continuar do mesmo jeito, porque não quer colocar as virtudes em prática. Para vencer o mal é isso, colocar as virtudes em prática. Senão nós vamos continuar deixando o veneno de Satanás tomar conta da nossa vida. E ele quer, e ele deseja te escravizar. Ele sabe aonde colocar o dedo, ele sabe aonde colocar o mal. Ele fica ali esperando, ele sabe das suas paixões, sabe do que você gosta, sabe do que você gosta de comer, sabe do que você gosta de beber, sabe do que você gosta de ver na internet, ele sabe o que você gosta de ver nas redes sociais. Às vezes eu fico lá na Canção Nova, tem dia que eu tenho vontade de pegar uma pessoa e pôr para fora da igreja. A pessoa às vezes senta na missa lá, em frente assim, ó, e pega o celular e fica lá no celular, mandando mensagem na rede social, tirando foto, perdendo a missa, perdendo o sacrifício de Cristo por ela. O momento mais sublime da nossa vida, e a pessoa fica lá tirando foto, lendo coisa na rede social, Deus falando com ele e ele dormindo, parado no seu pecado, e vendo a sua própria imagem aqui, ó. O que vai te dar a rede social? Vai te levar para o inferno. Porque não vai te levar para o céu. O que ela vai te dar? Ela tem um céu para te oferecer? Não. Há momentos que eu posso ver a rede social, que eu posso ler, que eu posso ter os meus contatos, não é pecado. Há momentos que eu posso fazer isso tranquilamente. Eu, antes de entrar na rede social, eu já fiz a minha oração, já fiz a minha adoração, já rezei meu terço, já fiz o estudo da palavra, já preparei a minha missa antes de fazer qualquer coisa em rede social. Eu já fiz toda a minha vida de oração primeiro. Já tomei meu café, já preparei a minha alma para o trabalho, antes de entrar em qualquer rede social. Primeiro eu vou com Deus, encher-me de Deus. Porque aí as redes que eu vou acessar são aquelas que vão levar graça para alguém, bênção para alguém, que eu vou levar uma informação para alguém, que eu vou dar uma resposta para uma situação, mas eu já me abasteci de Deus antes de entrar em qualquer rede social. Eu tenho que saber usar as coisas de Deus, porque nós temos que ter essa graça. Então, nós temos aí essa dimensão que nós podemos ser contaminados humanamente. Qual é a contaminação humana que eu vou? Aonde está a minha educação? Nós temos 3 educações. Do nosso pai, educação religiosa, educação pedagógica. 3 educação. Para formar o quê? O que Deus quer formar em nós? Por que Jesus não peca? Por que Nossa Senhora não peca? O que levou Nossa Senhora a não pecar? O que levou a Jesus não pecar? Na nossa formação, nós vamos formar, primeira coisa da nossa vida, nós vamos formar o caráter e a personalidade. Nós temos 2 dimensões importantes para ser formado. Primeiro, nós temos os temperamentos que vão ajudar a gente a viver. Temperamento colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. E a nossa educação que vai ajudar a gente a formar o nosso caráter. Caráter é uma coisa que não muda. Eu estou aqui, sou a mesma pessoa. Eu estou lá em casa, sou a mesma pessoa. Eu estou na escola, sou a mesma pessoa. Eu estou lá no futebol, sou a mesma pessoa. Eu saio para passear, eu sou a mesma pessoa. Em qualquer lugar. Se eu sou uma pessoa que estou aqui, é uma pessoa. A hora que eu saio de fora, outra. A hora que eu estou lá na escola, outra. A hora que eu estou em casa, outra. A hora que eu estou no futebol, outra. A hora que eu estou na festa, sou outra. Isso chama personalidade. Não formou caráter. Varia de acordo com o ambiente. Então, uma pessoa dúbia, que não tem caráter. Caráter é isso aqui. Jesus não pecava porque tinha... Jesus não pecava porque tinha...
ele era a mesma pessoa em qualquer lugar. Nossa Senhora não pecava porque tinha? Sim. Às vezes a gente tem pessoas que têm caráter em alguns lugares. E tem pessoas que não formou caráter, só tem personalidade. Tem pessoas que têm caráter, às vezes em casa, no trabalho, mas em outras áreas ela não formou por completo. Jesus formou por completo. Nossa Senhora formou-se por completo. Às vezes a gente fraqueja em alguma área porque nós não formamos o nosso caráter naquela área. Está faltando formar. Porque a hora que eu formar, eu não vou fazer mais. Eu xingava, parei de xingar, formei caráter. Eu gritava, não grito mais, formei caráter. Eu falava mal, não falo mal, formei caráter. Vou formando, está vendo? Eu vou criando a totalidade do meu caráter. Eu bebia, parei, não bebo mais, formei caráter. Eu fumava, parei. Não... Eu antes reclamava, parei de reclamar. Antes eu, às vezes, ofendia, desobedecia minha mãe, não desobedeço mais, formei caráter. Antes eu falava alguma coisa com meu pai, agora não falo mais, formei caráter. Eu vou formando caráter com os meus amigos, na escola, no meu trabalho, lá em casa, vou formando caráter. E à medida do tempo, você já tem um caráter em todos os lugares. Você vai no aeroporto, você está lá, você é a mesma pessoa. Você vai na praia, é a mesma pessoa. Aonde eu vou, sou a mesma pessoa em todo lugar, porque eu vou formando caráter. Então, quando você te vê pecando, fraco, miserável, porque você está usando só a personalidade, a sua educação não completou. Porque a educação que vai formar a nossa vida, o caráter, é a educação em casa. Dependendo da gente, a gente vai se deixar, né, contaminar por certas coisas. Depende também do nosso pai, da nossa mãe, que vai ajudar na formação do nosso caráter. Aí nós temos esta formação que vai, às vezes, entrar pecados que vai entrar na nossa vida, na nossa casa, né? Às vezes tem coisas que vão entrar na nossa vida, na nossa casa. Tem coisas que vão entrar. Se meu pai bebe, eu vou aprender a beber. Se meu pai fuma, eu aprendo a fumar. Se eu vejo meu pai xingar, eu aprendo a xingar. Então, são contaminações que a gente vai recebendo. Por quê? O padre já falou hoje para nós, de manhã. Quando nós somos batizados, nós somos redimidos de todo o pecado, de todo o mal. Tudo que vieram dos meus antepassados, dos meus avós, bisavós, tataravós, tudo foi lavado no sangue de Jesus. No dia do meu batismo, eu me tornei santo, puro, de todo mal, de toda maldição, de todo pecado, não tem nada mais em mim. Eu sou santo. Esse dia um homem foi batizar com 80 anos. Né? Foi batizado há 80 anos. Se ele morrer naquele dia, ele vai para o céu. Nem passa no purgatório. Por isso a gente tem que, a cada ano, renovar as promessas do nosso batismo, preparar a nossa vida para viver as alegrias do céu. Nós estamos aqui para viver as alegrias do céu. Então, é importante que eu tenha em nós. Por isso, lá no Salmo 139 vai dizer: foste formados e plamaste, foi Deus que me plasmou e formou nas entranhas do meu corpo, no seio de minha mãe. Deus plasmou, Deus formou. Então, você não é formado de qualquer jeito. Então, nós precisamos, Jeremias, de 1 a 8, vai dizer: antes que foste formado no seio da tua mãe, eu já te conhecia, já sabia teu nome, já te havia consagrado você. Então, olha, para a gente ver, a nossa educação religiosa vai nos dar toda esta dimensão, que às vezes nós não temos. Por quê? Porque nosso pai, às vezes nós aprendemos, às vezes, a mentir, falar mal. Quantas vezes eu vi minha mãe falando mal do meu pai? Ah, porque o seu pai é isso, 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 isso. Falava todos os defeitos do meu pai. Quantas vezes eu vi meu pai falar mal da minha mãe? Sua mãe é isso, 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 isso. Quantas vezes os dois brigando, e um ofendendo o outro, falando os defeitos mais tristes que a gente não precisava ouvir. Aí como que eu vou respeitar meu pai? Como que eu vou respeitar minha mãe?
Por mais que eu queria, às vezes eu via essas brigas, né? E a gente aprende em casa a brigar, a falar alto, a reclamar, a gritar, porque a minha mãe grita, porque meu pai grita. Está vendo os pecados onde vai entrando? Aí a gente aprende, às vezes, a mentir. As pessoas ligavam lá em casa, olha, a sua mãe está aí? Aí minha mãe diz, ó, toda vez que você atender o telefone, pergunta quem que é. E dependendo, você vem cá me perguntar. Aí, a sua mãe está aí, eu vou dar uma olhada, estou vendo minha mãe ali, ó. Estou vendo ela. Aí chega lá, mãe, quem está lá no telefone? A dona Rosa. Pelo amor de Deus, fala que eu não estou não. Vai. Aí você aprendeu a mentir aonde? Com quem? Com a minha mãe. Ela tinha ideia que estava me ensinando a mentir, não? Depois eu vou falar a verdade para ela de vez em quando? Nada. Quantas verdades nós não podemos falar? Quantas verdades que o filho não pode contar para a mãe, porque senão vai apanhar? Às vezes a gente não pode contar as coisas para o pai, porque vai apanhar. Então, tinha coisas que não podia contar para o meu pai, não podia contar para minha mãe. Então, está vendo como é que é? A gente vai pecando, ensinando os outros a pecar? Mãe, por causa disso, pelo amor de Deus, para de me chamar. Mãe, para, vai fazer, vai brincar, vai fazer isso. Nem sabia o que era, já mandava você sumir de perto. Quer dizer, às vezes eu queria falar alguma coisa para minha mãe, não podia. Por quê? Porque não quer ouvir. Não tem tempo. Pai, pelo amor de Deus, eu cheguei do serviço agora cansado e você não me dá sossego. Pronto, aí nós vamos ter que conversar com quem? Com alguém lá fora. Está vendo como é que vai entrando nos pecados? Então, nossas contaminações se dão, às vezes, dessas atitudes. Nós somos, lavados, santificados em Jesus, libertados de todo mal, e depois nós vamos aprendendo a viver pecados dos nossos pais, da nossa mãe, pecado da nossa casa, pecado na escola, pecado do professor, pecado do outro amigo que está lá na escola, que é colega de escola, pecados dos meninos da rua, a gente aprende. Olha quantos pecados vai entrando. Vamos nos contaminando de novo. Deus nos santificou, mas a gente deixa os pecados tomar conta, e eu tenho que saber onde que está esse pecado. É preciso. E tem os outros pecados que vai entrando na área espiritual, que as pessoas acabam levando, as seduções, né? A gente vai para esses falsos deuses, as seduções do mundo, a sedução da carne, né? E aí vai estar lá, quando a gente pega Deuteronômio, só para a gente, Deuteronômio 18:9, vai falar de um monte de listas de coisas espirituais que a gente vai participando. Deuteronômio 18:9. Quando entrares na terra que o Senhor te dá, não podrás imitar a prática daquele jeito. Não faça passar pelo fogo tua filha, teu filho, nem quem dê adivinhações, astrologia, algoro, feiticismo, magia. Olha quantas coisas que já entram espiritualmente. A pessoa vai mexer com as coisas do demônio. Deus está dizendo, eu abomino quem pratica essas coisas. Livro da Sabedoria 13. Insensato quem acredita em astro, deixa de acreditar em Deus, vai acreditar em horóscopo, cartomante, vidente. Maldito. Deus está dizendo, é maldito. Então nós precisamos tirar isso do coração. Aí depois vem lá Isaías 8, vai falar, cuidado, quem anda nesse caminho não terá alegria, não terá paz, andará errante, fatigado, fomeado por toda a terra. Também lá Colossenses 2:8, não se deixa conhecer pelas filosofias deste mundo, em vez de se apoiar em Cristo, larga de Cristo para acreditar neste mundo, nas coisas deste mundo, em vez de estar em Cristo. Entenderam bem? Então, às vezes, nós temos todas estas coisas para a gente aprender, saber onde elas estão na nossa vida, para a gente começar a trabalhar. Você precisa trabalhar. A gente não vai conseguir arrancar tudo de uma vez, não. Não pensa que aqui é uma coisa mágica. Eu vou pedir a Jesus que faça tudo agora, que já tira tudo, Ele vai te dar a graça de tirar tudo. Estou dizendo, eu gastei 2 anos da minha vida só trabalhando no pecado. Me convertendo de cada pecado, fui trabalhando pecado por pecado. Fui deixando de fazer
Não é uma coisa mágica. É uma coisa que eu trabalhei dia a dia. Eu ia para os encontros da renovação. Eu tinha vontade de beber, eu ficava lá no encontro da renovação. E o pessoal da renovação, eu era formado, já tinha 4 faculdades. E as pessoas mandaram eu lavar banheiro. Eu ia lá lavar banheiro, lá na renovação carismática, nos encontros da renovação. Lavar banheiro. Fui lavar panela. Fui para a cozinha. Só para mim se converter, mudar de vida. Deus usou de toda a força para me mudar. Não foi fácil, gente. Não é uma coisa mágica. Deus não é mágico, não, viu? Deus usa da pedagogia, da sabedoria, usa do nosso querer, do nosso agir em Deus. Porque Ele quer, mas é preciso que eu queira deixar a vida velha. Querer mudar, porque o demônio vai bater na minha porta. A hora que você sair ali fora, ele vai querer te pegar de volta. Ele vai querer devolver tudo que você renuncia, tudo que você aprendeu, ele vai querer tirar da sua cabeça. A hora que chegar em casa, ele vai querer que você brigue, que você xinga, que você ofende, que você volte a ser a mulher velha, o homem velho, o filho velho, a filha velha. Não quer você nova, não. Ele vai tentar você, vai te cutucar, porque ele não quer te perder. Ele não quer me perder, não quer perder nenhum de nós. Ele quer nos seduzir, levar para o inferno, e eu tenho que saber disso. A nossa luta é contra ele. É contra o demônio e seus anjos. Está lá, contra os espíritos do mal espalhados no ar. Efésios 6:10. Depois a gente vê isso. Fecha teus olhos agora. Vamos pedir esta graça. Hoje você aprendeu muita coisa. E vai dizendo, te agradeço, Jesus, porque agora eu tenho consciência que eu fui gestado da mesma forma que os. Fui gestado no mesmo amor, pelo mesmo Espírito Santo. Assim como o Espírito pairava sobre Nossa Senhora, pairou também sobre a minha mãe. No dia do meu batismo, o Espírito de Deus pairava sobre mim e dizia, este é meu filho muito amado, no qual eu coloco todas as minhas afeições. Deus colocou todas essas virtudes do céu, colocou toda a graça, nos formou para que a gente fosse lavado e santificado no sangue redentor de Jesus. Para a gente ser vencedores. E se a gente aprendeu errado na nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, se os pecados forem entrando de volta, seja qual pecado, seja os 7 pecados capitais, seja o pecado da gula, que pode estar na sua vida, na minha, na nossa, seja o pecado da luxúria, seja o pecado da ira, que possa estar deixando você nervoso, irritado, que briga, que xinga, que reclama, seja o pecado da avareza, os apegos às coisas, seja o pecado da inveja, que está tomando conta do seu coração e que você, às vezes, reclama, xinga para ofender as pessoas, para diminuir as pessoas. Seja o 7º pecado, o pecado do orgulho, que é a marca de Satanás. Por causa do seu orgulho, Adão e Eva não quiseram pedir perdão por ter errado com Deus. O demônio inflamou o coração de Adão e Eva de orgulho. Era só ele ter pedido perdão que tinha resolvido todos os problemas. Mas eles não quiseram pedir perdão. A gente às vezes não quer pedir perdão um para o outro, não quer pedir perdão para o nosso pai. Quando eu fui para a igreja, quando eu fui batizado, a primeira coisa que eu cheguei em casa foi pedir perdão para minha mãe. Suplicar a ela o perdão, pedir perdão por todas as minhas irmãs, pedir perdão para os meus amigos que eu levei para beber, que eu levei para outros lugares. Amigos que eu não levei para a igreja, eu levei para beber, dei cigarro. Levei para tantos lugares, mas não levei para a igreja na época. Então fui pedir perdão para os meus amigos, que eu inflamei o coração deles de vício, de miséria. As meninas que eu tinha namorado, fui pedir perdão por não ter sido uma pessoa digna com elas, honrado. Então eu fui voltando atrás, porque eu reconheci os meus pecados. Eu fui aonde eu trabalhei, nos lugares, as pessoas que eu encontrava, que no trabalho eu fui duro, fui agressivo com palavras, com gestos. Eu fui pedindo perdão às pessoas, porque eu me reconheci. Eu queria um encontro pessoal com Jesus, eu queria ser um homem novo. E hoje Deus está te trazendo aqui, talvez você vai ter a oportunidade de arrancar, né, todas essas fraquezas que forem entrando, toda a impureza que for entrando, que os teus amigos te ensinaram a mentir, enganar, falar mal, brigar, ofender.
Quantas coisas você aprendeu errado nas redes sociais? Quantas vezes você ofendeu as pessoas, machucou por querer machucar? Foi egoísta. Então hoje Deus está nos trazendo aqui. Se nós não tínhamos as virtudes necessárias, mas nós temos todas dentro de nós deixamos de usar. As virtudes, né, que Deus já colocou dentro de mim, que já colocou em você, para que a gente não se perdesse, mas pelo contrário, a virtude da fé, de estar na igreja, a alegria da nossa fé. Nós vimos aí quantas fés, quanto tipo de fé que tem, mas a fé verdadeira é aquela que nos leva a rezar, a igreja, ter prazer de rezar, ter prazer de ser de Deus, mostrar a nossa identidade de filho de Deus. Deus te trouxe aqui para mostrar essa identidade nova, esse DNA novo. Então hoje Deus quer derramar a fé, a esperança, a caridade de novo, recebendo no nosso coração a temperança, a justiça, a prudência, a fortaleza. Vai pedindo, derrama mesmo, Senhor. Eu preciso hoje dessas graças, preciso de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de ciência, de piedade, do temor de Deus. Coloca no lugar dos pecados, Senhor. Vai preenchendo onde está o pecado e coloca essas virtudes. Me coloca de novo a alegria, a paz, o amor que é caritativo, a paciência, a bondade, a fidelidade, a modéstia, a continência. Encha-nos, Senhor, com estas graças para a gente vencer todo o mal. Nós te pedimos, Senhor, derrama, lava com teu sangue, vai dizendo, purifica-me, Senhor, meu olhar, meu sentido, minha vontade, meus desejos, meus sentimentos, para ser esta pessoa nova em Deus. Amém? E você vai colocando a mão no seu coração. Vamos cantar uma música